agora sim, contato restabelecido. Professor, como é que está o processo? O IFRN mantém a greve? Vai suspender? Bom dia mais uma vez. Bom dia, me escuta bem agora? Agora sim, tranquilo. Pronto, então, cumprimentando você e agradecendo mais uma vez a oportunidade, viu, Marcos? Marcos, foi deliberado que nós devamos assinar o acordo, que será agora no dia 26, né, quarta-feira, junto à proposta do governo. Tá bom? Então, a assinatura do acordo deve ser feita antes da definição do retorno às aulas, porque algumas coisas foram acordadas, digamos assim, de boca, né, e não foram incluídas formalmente. Então, por isso é necessária a assinatura do acordo antes do retorno ou do indicativo do retorno às aulas. Em se confirmando a assinatura do acordo, né, nós devemos retornar o calendário, né, mas isso deve ser feito formalmente junto à reitoria do FRN. É provável que, em acontecendo isso, nós tenhamos o reinício das aulas aí na próxima semana, tá bom? O acordo que o governo propôs para a categoria era o que vocês esperavam ou não? Não, infelizmente não, mas quem faz essa avaliação em relação ao que acontece em termos de proposta do governo são as pessoas que compõem a categoria, né? Então, foi feita a proposta no dia 27 de maio, que foi recusada. Então, houveram duas novas reuniões, a última no dia 14, né? E nessa reunião, algumas novas propostas aconteceram com relação à carreira, né? Ainda sem qualquer reajuste para o 2024, né? Mas algumas propostas que a categoria achou interessante, né, com relação à carreira, e essas propostas que foram feitas na última reunião é que realmente propiciaram essa deliberação em aceitar o acordo proposto pelo governo, né? Então, a categoria achou interessante. Claro que isso nunca é consenso, né? Há pessoas que realmente acharam pouco o que o governo ofereceu, mas o que define essa deliberação é a votação da maioria, e a maioria entendeu que nós devamos assinar com acordo com o governo, e isso deve trazer um indicativo de retorno às aulas no início de julho. Professor, pelo acordo que o governo apresentou, em termos de conquista, o que é que vocês conseguiram conquistar com esse movimento? Bom, o importante para a gente foram algumas questões com relação, primeiro, ao orçamento das instituições, né? Então, houve uma recomposição orçamentária que não estava prevista e que a greve possibilitou essa recomposição. Ficou aquém do que foi proposto inicialmente pelos movimentos, né, pelos sindicatos, mas além do que o governo inicialmente tinha orçado para as instituições. Então, a gente até conversou um pouquinho, a gente esperava 6,2 bi, chegou a 5,5. Né? Nós também havíamos inicialmente, para a categoria, reajuste 2025 2026 de 4,5%, houve um incremento de 9% para 2025 e manteve-se basicamente o mesmo índice para 2026, para os técnicos 5% e para os docentes 3,5%, mas ainda houve um aumento em relação ao que a gente tinha. Não repõe as perdas que nós temos nesse período, as perdas salariais, né, mesmo considerando-se a inflação, inclusive 2025 2026, e houve também algumas mudanças com relação à carreira, né? Então, o intertício diminuiu, houve um aumento percentual dentro das promoções da carreira, então algumas coisas nesse aspecto trouxeram avanços que não estavam previstos inicialmente antes da greve. Então, o movimento teve, sim, ganhos para a instituição e para as categorias, e, em consequência disso, para a população, né? Que vai ter essas, indiretamente, né, as consequências dessa greve, resultando na melhoria. Ainda não é o que nós esperávamos, né, nós ainda temos problemas de orçamento, né, principalmente quando a gente fala de recomposição orçamentária das instituições. Ainda, quando a gente começou a greve, a previsão é que nós lutássemos para repor ou reter o orçamento que nós tínhamos em 2014 e 2015, né. Não temos isso, ainda é um problema, por isso a categoria deve continuar mobilizada, né, cobrando o governo através não só dos sindicatos, mas também na representação das reitorias, né, que possa haver essa recomposição orçamentária prevista em orçamento, né, para que a gente não tenha que estar sempre, né, lutando de outras maneiras, né, que não seja dentro dessa política orçamentária, para ter o que nós precisamos, né, que a qualidade ela é obtida através do orçamento. Ele é muito importante, tanto para os programas que envolvem os alunos, como para os programas que envolvem também o próprio funcionamento da instituição. Né? Você acha que o governo entendeu o recado da categoria e a tendência de que, mesmo com o movimento sendo suspenso,
Vocês mantêm um canal de negociação agora mais aberto com o governo? Sim, esperamos que sim, mesmo porque a greve foi uma greve forte, né? Foi a maior greve que nós tivemos em termos de participação de instituições. Em termos de período, ela também, se nós iniciarmos aí as aulas na próxima semana, como tudo indica, né, nós vamos ter praticamente 88 dias de greve, né, desde o dia 3 de abril até praticamente o 1º de julho. Então foi um período longo de greve, foi um período que esse recado não pode ser só para o governo, né, Marcos? Também tem que ser para a sociedade. A sociedade também tem que apoiar a educação gratuita e de qualidade quando faz o seu voto. Né? Quando ela também tem que perceber que ela reivindica isso. Né? E que nós estamos reivindicando isso não pensando apenas na categoria, é pensando também numa instituição que está inserida em uma região que tem carência, às vezes em termos de sistemas de produção, em termos de contribuições também de conhecimento, e essas instituições foram interiorizadas para isso, e para que elas continuem funcionando bem, e continuem fazendo o seu papel com nível de excelência, e elevando a qualidade de ensino, pesquisa e extensão na nossa região, a gente tem que ter também esse impacto social, né? E isso é importante. Então, o governo tem que ter recebido o recado, e a sociedade também. Nós esperamos que esse canal mantenha-se aberto junto ao governo e que a gente tenha, principalmente, a recomposição orçamentária das instituições nos próximos orçamentos, quando a gente pensa na lei de diretrizes orçamentárias, né? Professor, só para que os alunos e os familiares também possam se programar, como é que vocês estão pensando a reposição dessas aulas, né? Isso será discutido após o retorno? Bom dia, Geraldo. Sim, será assim. Nós vamos ter, então, o retorno das aulas com o calendário antigo ainda. Em paralelo a isso, é discutido um novo calendário, tá? Mesmo porque a participação de todos os agentes que compõem academicamente, né, a comunidade escolar, esse novo calendário tem que ser aprovado, inclusive pelo Conselho Escolar. Há uma atenção especial às 4ª séries do ensino médio, né, os últimos anos, eles normalmente têm um calendário à parte para a recomposição mais acelerada das aulas, isso aconteceu em outras oportunidades. Então, retoma-se as aulas, né, e o calendário ele vai sendo construído paralelamente, e aí quando ele é concluído, é apresentado ao Conselho, a participação de todos, e aí esse calendário é implementado com a recomposição das aulas, tá certo? A metodologia em que vai ser, isso vai ser discutido ainda, né? Mas eu acredito que, inclusive, a gente já tem algumas discussões em paralelo, quando você teve a Assembleia que deliberou pela assinatura, desculpa, do acordo, algumas pessoas já se mobilizam nessa construção de um novo calendário, né? Porque já se percebe indicativo de greve. Então já existe essa construção, mas as aulas retomam e, em paralelo, a construção do calendário é executada e a reposição de aulas ela vai acontecer. Então você acredita que na próxima segunda-feira as aulas serão retomadas, é isso? Tudo indica que sim, mas eu não posso afirmar isso porque isso depende da direção da instituição, né? Nós afirmamos isso em função do que a gente percebe como cenário, né? Então, nós temos aprovado a assinatura do acordo na quarta-feira, isso traz, então, a indicativa de finalização da greve, ser comunicada à reitoria, e a reitoria, junto com o comando do sindicato, vai dizer, olha, as aulas vão iniciar tal dia. A expectativa, tudo indica que seja no início da próxima semana, mas como a gente está conversando como entidade sindical, a gente não pode afirmar essa data, porque isso vai depender da comunicação, e quem vai definir essa data exatamente é a reitoria do IFRN, né? Mas tudo leva a crer. Só se realmente no acordo do governo ele não colocar o que ele prometeu que colocaria, porque a reunião do dia 16, principalmente, foi na sexta, dia 14, né? Ela teve algumas indicações de boca, né? Não foi formalizado ainda. A gente espera que esteja formalizado no acordo. Professor Alcino, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, a gente que agradece muito ao seu canal, sempre aberto aqui, a mobilização, ao movimento, né? E nós esperamos que realmente esse movimento traga mobilização social também, né? Que a sociedade também perceba a importância das instituições. A gente também, como instituição, tem que continuar construindo isso, essa inserção na comunidade, né? Devemos ter, junto à comunidade, né, mais fortemente, né, uma espécie de
impacto social, para a gente possa contribuir de fato muito mais do que vem contribuindo para o crescimento da região, tanto em conhecimento como também contribuindo em outras áreas que o IFRN pode fazer, que a UFRN pode fazer. Então, isso é muito importante. A gente agradece muito a oportunidade, né? E os alunos e os pais tenham tranquilidade que o que ficou parado nesse período vai ser reposto com responsabilidade, né? E o IFRN, a UFRN e outras instituições, ela tem esse know-how, né, experiência em outros momentos que isso aconteceu, e houve essa reposição com tranquilidade, respeitando também toda a comunidade e os alunos principalmente. Ok, nós conversamos aqui no nosso programa com o professor Alcindo, ele que é do IFRN, né, e que falou aqui da possibilidade das aulas retomarem na próxima segunda-feira.